Oi, oitavo ano, tudo bem? Essa semana foi bem corrida, mas a gente estudou bastante coisa interessante, né? Vamos rever aqui? No dia 3, nós fizemos a correção do gabarito aí, né, do teste do final do capítulo 2 do volume 1, tá? Eu expliquei para vocês como nós vamos trabalhar aí o livro A Divina Comédia, do Dante Alighieri. Falei que é um trabalho em grupo, né? Nós fizemos aí uma prévia do que seriam os grupos. É, Anexei para vocês no Educaribox todas as informações do que precisa ser estudado, né? Quais são os tópicos para serem trabalhados no dia da apresentação. E o conteúdo que nós trabalhamos nesse dia foi metrificação, ritmo, verso livre e branco, né? Poesia concreta. Aí eu anexei o PowerPoint para facilitar para vocês. Aí eu reintroduzi alguns conceitos, né, sobre verso, estrofe, poema, metro, métrica. Falei um pouco sobre a escansão das sílabas poéticas, que elas se diferenciam das sílabas gramaticais, né? Existe um passo a passo para fazer essa escansão, então conta-se até a última sílaba tônica do verso, e outra maneira de fazer a separação é fundir uma vogal átona com a outra dentro da mesma sílaba. Aqui um exemplo, né, de como é feita essa escansão. Passei também a classificação dos versos quanto ao número de sílabas poéticas. Ressaltei que os mais famosos aí são a redondilha maior, menor, que é com 5 sílabas, a redondilha maior 7 sílabas, os decassílabos, que são 10 sílabas, e os alexandrinos, que são com 12 sílabas. Falei que o ritmo, assim como a métrica e a rima, estão interligados para fazer um poema funcionar, né? Então isso aí funciona como um conjunto. Expliquei a diferença entre o verso regular e o verso livre. O verso regular vai ser aquele que possui todas as sílabas poéticas de mesma quantidade, né? O verso livre, apesar de haver um ritmo, não há essa regularidade métrica dos versos. O verso branco, por sua vez, é aquele que já não trabalha, não tem essa preocupação com o número nem com o ritmo aí dos seus versos. E um marco na introdução desse tipo de poema é o do Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho, né? No meio do caminho tinha uma pedra e por aí vai. Um estilo de poesia também que não busca regularidade, ela quer buscar aí uma representação mais visual e uma reflexão e uma análise semântica das palavras utilizadas, aí é a poesia concreta, né? Então há uma eliminação do verso. O que é importante é a forma como essas palavras estão dispostas nessa folha, tá? Então surgem palavras novas, né? Ou seja, os neologismos, e há múltiplas possibilidades de leituras, de interpretação daquele poema. Trouxe para vocês aqui os exemplos, né? Por exemplo, esse aqui do infinito, em que a forma do próprio poema lembra o que significa o símbolo do infinito. Este aqui que trabalha com as palavras pluvial e fluvial, e a gente observou que quando a palavra está vindo do céu, o pluvial, que é relativo à água da chuva, vem com o P, né? Quando ela encosta aqui na terra, vamos dizer assim, ela se torna fluvial, que está relacionada aos rios. Então, uma leitura da ordem aí que a chuva cai ao seu significado até chegar ao solo. E aqui a relação do barco e o vento na construção do sentido deste poema. De para casa ficaram aí as atividades 6 e 7 da página 126 e a leitura das figuras de linguagem que eu pedi para vocês fazerem uma leitura prévia para a gente trabalhar na aula do dia 5. No dia 5 nós fizemos a correção das páginas 125, 126, a 126, questões 6 e 7, né? E aí demos início à explicação, né, do sentido literal e figurado, foi só para relembrar, porque isso a gente já havia trabalhado em anos anteriores, e aí sim as figuras de linguagem. As figuras de linguagem, vamos lembrar aí, que a gente também já havia trabalhado em anos anteriores, mas o livro retorna aqui com novas, né? Então temos que lembrar aí os conceitos. São os recursos linguísticos que permitem
que o autor passe uma interpretação além do que está escrito, né? Então permite a gente verificar o que está entre linhas. O livro traz para a gente a prosopopeia ou personificação, que é a atribuição de qualidades aí a seres que não são animados, né? Então o jardim olhava as crianças, o jardim não é um ser animado e é dada essa personificação a ele. A metáfora, em que é uma comparação de palavras, mas fica subentendida essa comparação, tá? A comparação, por sua vez, já é obrigatório aparecer um conectivo que permite a gente verificar essa comparação. Na aliteração, há uma repetição de sons consonantais, ou seja, de consoantes, e na sonância de sons vocálicos, tá? A onomatopeia, ela busca reproduzir um barulho, som, ruído, né? Essa aí nós, desde estudar lá historinhas em quadrinhos, nós já vimos, né, como funciona. A paranomásia, que consiste no uso de palavras que possuem sons semelhantes, mas os sentidos diferentes. A hipérbole que vai criar um exagero intencional no que se quer falar, né? Quase morri de estudar, literalmente, óbvio que não é isso. O eufemismo, que já busca diminuir, suavizar a mensagem, né? Entregou a alma a Deus, ou seja, morreu. E de para casa ficou aí as atividades da página 126 a 130, finalizando aí as questões sobre as figuras de linguagem e poema e poesia, tá? Questões 9 a 12. E é isso, gente. Bom final de semana. Beijo a todos. Cuidem-se.